Noite, pessoal. Boa noite, doutor Pedro. Quero agradecer aí a presença de todo mundo, sala cheia já. Obrigado, Obrigada. pessoal, pelo carinho. Obrigado. Deixa eu Obrigado, abrir Thalita, aqui. pelo convite. Sempre feliz de estar com vocês aqui. Eu que agradeço. Mais um Happy Hour e agora falando de Angel, né? Você que está Isso aí. desde o início com a gente, mostrar um Eu tô pouquinho dos lá, os primeiros casos. casinhos. Foi quando, Thalita? Foi fevereiro do ano passado? Isso, eu lembro. Quando começou a vir nosso caso? Foi fevereiro, não foi? Foi isso no Foi lá, começo do né? ano passado. Então já temos casos aí bem encaminhados, finalizados, e a gente vai Tem. discutir um pouquinho eles aqui. Isso aí. Lembrando, pessoal, que o Dr. Pedro ele vai mostrando aqui e podem mandar no chat que eu vou fazendo as perguntas para eles, qualquer Isso aí. pergunta que vocês tiverem aí dos casos, tá? Muito obrigada, doutora. O Web Hour é seu, você já é de casa. Eu compartilho minha tela aqui, Thalita, pode começar? Como é que a gente faz? Pode? Claro. Beleza. Fica à Fala, vontade. pessoal, olha só. Primeiro, Thalita e Andy, obrigado pelo convite sempre de vocês, né? É uma alegria estar aqui. Então, eu sempre gosto de falar que tudo que eu falar aqui é baseado no que eu aprendi com outros colegas, o que a gente acredita até o momento. Então, assim, é Uhum, importante entender que não existe ainda um expert de alinhador no mundo. Ah, o cara sabe tudo. Não existe, ninguém sabe tudo. Então, existem linhas e correntes de pensamento para cá, para lá, e isso é importante entender porque a unanimidade ela é burra. Então, quando você falar coisa, isso é unanimidade, todo mundo sabe que é assim. Não, isso não vai existir. A odontia tem 100 anos e, cara, eu prefiro roxo, eu prefiro MBT, capelosa, eu fecho com alça, eu fecho com fio redondo. Cada um tem uma forma de fechar. Espaço e verticalizar molar. E pensa quantas formas vocês conhecem de tracionar um canino impactado. E não tem unanimidade. Então nunca vai ter unanimidade de alinhadores. Então o que eu passo para vocês é o que, na minha opinião, faz mais sentido nesse momento da minha vida. Pode ser que ano que vem eu uhum. fale diferente. Então isso é importante que a gente está num momento de crescimento e de mudança, né, Thalita? De protocolo, de Sim, formas. E às vezes uma forma que eu gosto de fazer, você faz diferente, o seu jeito é melhor para você. E o meu é melhor para mim. uhum, Entendeu? Isso que eu sim. acho importante, tá bom? Então, hoje, eu vou trazer para a gente um pouco mais aprofundado as informações. Eu sempre tenho mostrado caso, resultado, caso, a tática. Agora eu vou aprofundar um pouco mais, tentar mostrar para vocês um pouco mais na tabela, falar um pouco mais de números, de graus, de ângulos, de rotação, de torque, quanto que eu faço. Então, é uma informação um pouco mais profunda para vocês. Talvez não alcance todo mundo, mas lembrando que foi gravada essa aula para quando vocês quando quiser Sim, depois. É isso? Tá, sim, então com certeza. deixa eu compartilhar minha tela aqui já com vocês, começar a minha apresentação para vocês. Obrigado a todo mundo pelo carinho. Eu sei que é um horário difícil, né? A gente abandona a família, abandona consultório, todo mundo corre para estar aqui comigo. Obrigado pelo convite aí sempre. Tá legal? Prazer. Vê se está aparecendo, tudo bonitinho já? Tudo certo, Então, vamos lá. rodando tudo certo. Eu vou começar a aula contando uma. Maurício fala que eu sou um bom contador de história. Eu acho que é elogio, tá, Thalita? Então, assim, essa história da lanterna é engraçado que é uma história que existe essa história. O cara tinha um cego andando à noite na floresta, era um homem cego, ele estava andando à noite na floresta com uma lanterna acesa na mão, né? E aí, toda noite ele passeava na floresta com a lanterna acesa na mão. E parou uma pessoa e perguntou para ele: por que que você passeia? Se você é cego, para que que você carrega uma lanterna acesa? Ele falou: para que os outros não esbarrem em mim. Então, isso é uma lição, gente, sobre erro, né? A gente tem que se preocupar que a gente cometeu os erros e também que os outros não cometam. Então é importante entender isso, que às vezes eu estou aqui para vocês hoje porque eu cometi erros, aprendi com eles, para que vocês não errem o que eu já errei. Então é importante mostrar também que o erro e o sucesso, eles são uma fórmula juntos, eles não são separados, não são opostos. O erro faz parte do sucesso. Você aprende no erro e você vai crescendo profissionalmente até você parar de errar. Se você, quando erra, não se pergunta por que errou, fala só, de azar, você nunca cresce na vida, né? Nem profissionalmente, é na vida. Você cresce em relacionamento, você vai errar em várias situações da sua vida. Faça uma análise do que você errou e você vai ver um crescimento disso aí. Então é importante entender esses erros pra gente. Então acho que é muito sobre isso, tá? Vou mostrar para vocês algumas coisas que eu faria diferente hoje, que eu faço, que eu fiz, que não deu certo, que vai dar, umas sugestões de melhoria que eu não erro mais, tá legal? Então, vamos lá falar um pouquinho sobre nossa aula aqui, tá? O que a gente vai falar na nossa aula basicamente hoje? Através de 3 casos clínicos, eu pensei em montar vários casos clínicos, estou com muito caso finalizado já, mas eu vou pegar 3 casos clínicos e vou esmiuçar esses 3 casos clínicos. Ao invés de pegar vários casos e fazer rapidinho eles, para vocês verem o resultado final, mostrar que entrega, acho que todo mundo está usando o Angel, sabe que entrega, é falar o óbvio, né?
E uma coisa importante também, deixar para vocês bem claro, o melhor alinhador que existe são vocês, né? Falar de marca para cá, marca para lá, se você não fizer um bom planejamento, marca nenhuma funciona. Nem de Brecht, nem de alinhador, nem de ninguém. E com um bom planejamento, uma marca boa vai te dar pouca reação. Uma marca ruim está lascada, ficar revisando, revisando, escaneando, né, track. Para mim, hoje, Thalita, eu não tenho. Eu tenho certeza absoluta que a Angel é a melhor ou uma das melhores opções de mercado. As que eu conheço, eu não volto atrás para nenhuma. Então, Paulo, você não é mais speaker da Angel, não tem importância, eu continuo usando. Gostei muito do produto, a resposta do produto é muito bom, o feedback dos pacientes é muito bom. A embalagem é linda. Então, sabe, isso agrega valor a tudo, desde o consultório, o paciente pegar, ver o valor, ver o resultado entregando. Então, isso é muito legal. Lembrando que alinhador, ele tem uma variável muito difícil que é o paciente. Você fez tudo certo, o paciente não usou, foi tudo por água abaixo. Então, essa variável a gente não controla sempre. Então, tem casos meus que eram para estar perfeitos e estão no segundo refinamento. O cara não usa, ele simplesmente não usa. Ele tem que usar elástico, ele não usa, e aí? E aí é impossível tratar um caso onde o paciente é não colaborador. Então, tem três tipos de paciente. O colaborador, tudo dá certo nele, e rápido. O pouco colaborador, dá certo, só que demora, porque dá certo dizendo um pouquinho e você volta, vai dar certo no final o pouco colaborador, mas vai demorar mais que deveria. O não colaborador é intratável. Esse caso nunca vai finalizar. Alguém vai desistir. Você ou ele, porque não chega lá. Porque ele não colabora. E alinhador é colaboração. Você tem que usar 24 horas por dia. Ele usa 10 e acha que tá bom, ele dorme com a palete tá bom. Não vai dar. Não adianta que não vai dar. E quanto mais complexo o caso for, maior a frustração. Porque você vê andando, depois desanda. Você vê andando, depois desanda. Então, é muito importante entender a hora de puxar o plug e falar: olha só, como é que vai ser? A gente vai continuar nesse caminho? Ou você vai botar bracket fixo e acabou? Porque não vai finalizar. Nunca. Tá legal? Então, é importante entender que nem tudo depende da gente. É um aparelho que depende muito do paciente, tá? Então vamos lá, vou falar um pouco dos angel buttons. No começo do angel buttons, tá aí, eu fui um entusiasta, botei angel button em todo lugar sem imaginar. Até onde eu podia, eu coloquei angel button. E agora, não. Achava um lugar para pôr Ah, ele. achei maravilhoso, vou sentar e dou bote para. Não, não. Hoje eu sou mais controlado, boto menos angel buttons. Tem um macete, tem uma forma certa de colocar em certos lugares para funcionar bem, tá legal? A Tatmos, eu era um cara que achava que a Tatman era muito importante, dava muito importante para a Tatman. Hoje, eu não imagino um caso meu que não finalizou por causa da Tatman. Eu acho que a Tatman ele aumenta a eficiência, vai ter o resultado melhor, mais rápido. Mas não fiquem muito preocupados em ficar caçando a Tatman para lá para cá. Vou explicar alguns da Tatman que são importantes sim hoje para a gente. E o mais difícil para todo mundo que está começando, que é olhar uma tabela de movimento. Eu acho que é o bicho de sete cabeças. Quando eu comecei a fazer alinhador, eu abri aquela tabela de movimento, meu Deus do céu, que desgrama é essa? Pra vocês terem ideia, quem está começando agora, eu comecei a entender a tabela. Ah, você é burro. Não. Eu comecei a entender a tabela de movimento um ano depois de começar a fazer alinhador frequentemente. Porque é muita informação para você. Você tem que entender a tátima, o movimento dos dentes, o estageamento, onde ficam os cuts, onde ficam os botões, onde fica o elástico, como é que bota o template, como é que bota a resina, como é que troca. Você tem tanta coisa para entender que você vai botando por ordem de prioridades. E depois chega a avaliação de valores na tabela de movimento. Então eu não vou fazer uma avaliação muito profunda da tabela de movimento, então fica muito chato também. Mas o essencial que você precisa saber, mesmo estando no começo aí da sua carreira de alinhadores, na sua história com alinhadores, tá legal? Então, através de três casos clínicos, vou te mostrar o que é importante em cada um desses três casos, como que eu faço, e aí vocês podem ajustar da forma de vocês aí, tá legal? Então vamos lá. Primeiro caso, né? Todos os casos, sim, desses três casos, um caso é simples, é simples, mas tem um probleminha. O outro caso é um caso complexo e está indo super bem. Ele está no 90% final dele. E o último caso é um caso mediano e está hiper bem finalizado, tá? Com refinamento, tá? Então, primeiro caso, esse caso aqui. É importante olhar nesse caso, deixa eu ver aqui para mim um pouquinho. Caso inicial. Então, quando eu olho um caso como esse, todo mundo que faz ortodontia fala, esse é um caso extremamente simples. Aí tem a vírgula. E com alinhador? Ele é extremamente simples com alinhador? A gente tem que entender que o alinhador tem movimentos que eles têm baixa eficiência, ou seja, não é que ele não faz, ele é eficaz, ele vai fazer o movimento. Só que para fazer esse movimento, você precisa de tempo e de alinhadores. Então você tem que entender, quando você pega um caso e você olha o caso, aonde você vai ter problema. Então essa leitura é importante vocês começarem a ter. Então entenda assim, qual é o maior problema que eu vou ter, Pedro Paulo? Tudo aquilo que envolve centro de rotação, centro de resistência. Então vou dar um exemplo. Torque. Torque de coroa,
torque de raiz, tem que ter o binário de força, tudo que envolver binário de força, centro de resistência, vai ter problema com o alinhador, porque não existe binário de força com o alinhador, tá legal? Então, a primeira coisa que você tem que entender é isso aí, é que façam a leitura desses problemas. Então, vamos lá, torque é um deles, verticalizar molar é outro deles. Agora, entendam, deixa eu botar aqui para eu ver se vocês estão me enxergando direito aqui, só para eu me ver nele direitinho aqui. Pronto. Isso aqui, ó, imagina que a minha mão é a coroa, meu cotovelo é a raiz. Isso aqui vamos pensar que isso aqui é desinclinar o molar. A ponta da raiz fica parada, que é meu cotovelo, e a coroa está lisa. Show? Extremamente previsível com o alinhador. Agora, se você tem a coroa parada aqui e você quer trazer a raiz para mesial, ou coroa para distal e raiz para mesial, isso é pouco previsível com o alinhador, tá? Por quê? Movimento de raiz. Torque, movimento de raiz. Angulação de um canino superior, por exemplo, você quer movimento de retração de corpo com ele, movimento de raiz. Todos esses movimentos são de baixa previsibilidade e baixa eficiência com o alinhador. Então, tudo que envolve binário de força. Quer ver que legal isso, para quem não está entendendo direito o binário de força que eu estou falando? Pensa que o breque chegou a uma chave de fenda num parafuso. Então, pensa o parafuso, onde tem aquela fendazinha onde você enfia a chave de fenda. Minha mão é a chave de fenda. Se você pegar minha mão aqui e você arrancar metade da chave de fenda, imagina que a chave de fenda era assim, ó, aquele formato de chave de fenda. Eu peguei a broca e desgastei, ela ficou assim, só com 2 pontos de contato. Se eu enfiar ela no parafuso e girar, continua girando. Porque eu preciso de 2 pontos de contato para girar para cá e para girar para lá. Deu para entender isso? Então, eu não preciso da chave de fenda inteira, eu preciso de 2 pontos de contato. Para fazer angulação de canino, eu preciso de 2 pontos de contato. Para verticalizar um molar, eu preciso de 2 pontos de contato. E para poder fazer um torque, eu preciso de enfiar no slot e 2 pontos de contato. Só que no alinhador você não consegue 2 pontos de contato. Ah, botar a Tatman em não adianta fazer isso. Você não consegue botar a mesma proporção de força na mesma superfície e tão pequena é uma Tatman assim. Então você não consegue com eficiência. Bem claro, dá, mas não é um movimento eficiente. Ou seja, não vai acontecer rápido, não vai acontecer com pouco alinhador. Tá legal? Então a gente tem que entrar sabendo o que tem de ruim aqui nesse caso, para alinhador. Para bracket, é moleza, é colar bracket, alinhar, nivelar, chegar no fio de aço, precisar dar torque nos laterais, acabou. Então já falei, torque nos laterais. Quando eu vejo um caso como esse, o que me chama atenção primeiro aqui é esses laterais vão me dar problema. E aí tem 2 linhas quando você faz isso. Tá, beleza. Eu sei que vai dar problema. Eu sei que o alinhador tem baixa eficiência. De novo, não é que não vai fazer o movimento, ele vai fazer parcial e vou ter que complementar depois. Como é que funciona a minha cabeça de ortodontista? Eu nunca penso no torque no começo, eu penso torque no final. Então eu vou alinhando, nivelando, chego no meu fio retangular de aço, lá no final eu incorporo meus torques. Para mim, é o mesmo raciocínio com o alinhador. Eu vou usar o primeiro set de alinhadores para alinhar, nivelar, botar na posição final e vou usar o segundo set para refinamento. Então, eu sempre penso nesses casos que vai haver refinamento. Eu já aviso o paciente antes, no caso vai ter um refinamento. Então, vai vir um set e vem mais outro set de alinhadores para poder refinar o que faltou para a gente. Tá legal? Então, vamos ver de novo esse caso, onde eu me importaria com esse caso para a gente aqui, a linha de raciocínio desse caso para a gente. Então, a primeira coisa são os laterais para mim ali. Esses laterais já entro sabendo que tem um problema aqui para mim. Tem gente que fala, ah, não, eu gosto nesses casos incorporar uma sobrecorreção de torque ao final do tratamento. Eu não faço isso. Sabe por quê? Quando você incorpora uma sobrecorreção ao final, parte do princípio que o torque aconteceu e você vai estar sobrecorrigindo. O que vai acontecer, na verdade, é que se não acontecer o torque e você não sabe quantificar quanto que foi ou não, essa sobrecorreção só vai causar desadaptação do seu aparelho, que está forçando para encaixar num dente que já não encaixou. Então isso não é interessante fazer no primeiro set. E o segundo, quando você faz sobrecorreção no final, você vai gerar um monte de alinhador que talvez você nem use. Então, vou dar um exemplo. Tinha dado 26 alinhadores no seu caso. Você ia comprar o Select 30. Você pediu sobrecorreção de torque, deu 32. Você vai ter que comprar um Limited. Por que você não fez o 30 e refinou o restante? É muito mais fácil fazer isso. Então, cuidado pedir sobrecorreção. Cuidado pedir alinhadores passivos no final. Porque você pedindo isso em todos os seus casos, vão ter casos que vão pular de um plano para o outro sem necessidade nenhuma de vocês. Então, muito cuidado com sobrecorreção. A única sobrecorreção que eu trabalho hoje, consistentemente em todos os meus casos, ela é durante o tratamento, que é a correção da curva de SPI, ou a expansão. Então, eu peço uma sobreexpansão durante o tratamento, não é no final sobreexpandir. E a curva de SPI também, a intrusão de inferiores já vem sobrecorrigido pela Enge, eu nem preciso pedir isso para eles, tá legal? Então eu não peço sobrecorreção de torque, eu peço sobrecorreção de torque no refinamento. E vou explicar como que eu faço isso para vocês nesse casinho aqui, tá legal? Vamos lá então. Outra coisa que passa despercebido para a gente é que nesse lado esquerdo do paciente, repare no fundo ali,
ele tem uma mordida cruzada. Então existe uma mordida cruzada naquela região. E é importante sempre ter uma mordida cruzada, existe um protocolo. Por mais que seja um dente ou dois ou vários, existe um protocolo para isso. Tá legal? Então vamos lá, seguir. Então, dois detalhes importantes para mim: o torque do lateral e a mordida cruzada. Desses dois movimentos, o torque do lateral é menos previsível. A mordida cruzada é mais previsível, só que existe um protocolo também para mordida cruzada, que vai discutir agora para a gente aqui, tá? Ou para dentes ou para expansões. Reparem de novo, olha, na foto não dá para ver, mas lá no modelo 3 a gente consegue ver que aquele primeiro molar superior está meio que de topo e o segundo molar um pouquinho cruzado para a gente, tá legal? Vamos lá seguir então. Ó, tá aqui o planejamento digital do paciente, tá? Bom, mas eu tô vendo um monte de coisa, o que que a gente tem que ver nesse caso? Eu vou explicar detalhadamente para vocês o que a gente tem que ver. Então, quando eu olho um caso como esse, o que eu procuro primeiro é o seguinte, meus dois problemas. Está acontecendo o alinhamento, nivelamento e torque dos laterais? Sim ou não? Está acontecendo a correção da mordida cruzada? Sim ou não? E como está acontecendo isso? Então é importante. O torque eu não me preocupo muito, porque eu sei que talvez ele não aconteça 100%. Agora, a mordida cruzada eu me preocupo. Sempre que tem mordida cruzada, tem que vir no arco superior expansão e tem que vir no arco inferior contração. Então eu vou procurar se o superior está expandindo e o inferior está contraindo. Reparem com cuidado aqui de novo, olha, quando começar de novo o movimento, reparem primeiro no superior, a expansão do superior. Olha para o inferior agora, ó, a contração do inferior. Legal, tá? Legal. Paulo, você pediu sobre correção nesse caso? Não pedi, porque eu achei que fosse pouca coisa e não necessitaria de sobrecorreção. Então, esse caso eu não pedi, tá? Então, tá aqui o caso para a gente. Reparem de novo, vou procurar esse alinhamento e nivelamento e o torque nos laterais. Tá legal? Eu vou explicar para vocês direitinho como é que dá esse torque, como é que pede esse torque. E olha só que interessante, nesse caso, quando o lateral vai alinhar e nivelar, ele extrui. Eu fico mais preocupado de ter um attachment de extrusão para que fique perfeito o alinhamento e nivelamento e no final eu faço só o torque do que com torque. Então, assim, se tiver que escolher agora torque ou extrusão, eu escolho extrusão. Porque eu sei que no refinamento é mais fácil depois vir só no torque. Agora, se ele deu torque bom e não extruiu, eu fico preocupado de não conseguir extruir direito. Então, sempre minha preocupação primeiro é alinhar e nivelar o nível dos dentes. Depois eu parto pro torque pra gente. Tá legal? Então tá aqui o caso pra gente. Então, de novo, a gente vendo aqui o caso um pouquinho por cima que eu tive de novo. Peraí pra vocês verem aqui a animação, ó, tá? A animação do caso, a expansão do arco superior, a contração do arco inferior, a extrusão dos laterais e o torque lingual de coroa de lateral, tá? O vestibular de raiz, como se preferirem falar, tá bom? Beleza, tudo certo por enquanto ali. Eu vou explicar daqui a pouquinho o torque do lateral para vocês. Nos posteriores pra gente ali, tá? O que que eu tenho que procurar na minha animação? Eu tenho que procurar exatamente isso aqui, expansão de um lado e contração do outro. Ó, expansão de um lado e contração do outro. Sempre tem que ser assim, tá bom? Então, sempre que tiver um caso seu, que tiver a mordida cruzada, ou se quer o topo, que tem que descruzar, peça expansão do arco superior e peçam contração do arco inferior. Isso é protocolo, tem que pedir isso. Se não vier, pronto para você. Geralmente já vem assim já. Se não vier, solicitem isso, tá legal? Vamos lá então ver. Fiz isso tudo, escrevi para o técnico, queria expansão do arco superior, contração do arco inferior, alinhamento, nivelamento, tá? Deixa eu ver se tem uma pergunta no chat para mim aqui de novo. Tem uma pergunta agora, ó. É, pode falar. Na contração do arco inferior, fez desgastes interproximais, certo? Então ele afirmou. Não faço. Isso é importante entender, porque. Deixa eu voltar aqui meu slide, peraí. Ó, não faço. Por que que você não faz isso, Pedro Paulo? Porque o software detecta para mim se vai ter ponto de contato ou não. Então, se eu gero os pontos de contato ali, vai gerar mais espaço para lingualizar. Eu entendo isso, mas se precisar ou não. Geralmente não precisa porque é uma rotação. Às vezes o dente está mais para fora, está mais para dentro, ele gira e já dá espaço para ele. Então eu não faço isso igual eu faço na odontia convencional. É interessante que eu faço isso. Você tá não conseguindo se contrair um fio e desgasta para ficar. Cuidado com o desgaste em posterior. É a pior decisão da sua vida é um desgaste posterior onde não gerou ponto de contato no final e o paciente comunica para vocês. Então, se não gerou ponto de contato ali, não peçam isso. Pô, mas e se não fizer? Esse caso, vou adiantar spoiler, não aconteceu. Aí você parte para a segunda parte. Então, evitem desgaste interproximais no começo. Lembre-se que esses casos terão refinamento, faz parte do tratamento com alinhadores, tá? 90% dos seus casos terão refinamentos. Ah, eu tenho 70% de casos sem refinamento nenhum. Se for alinhamento e nivelamento anterior, tudo bem. Agora, se for mordida cruzada, mordida profunda, classe 2, classe 3, estalização, intrusão, toque, rotação, vai ter refinamento, tá? Como no seu consultório ortodôntico, quanto mais grave é o seu caso, mais breve você recola.
Você sabe, se você é um cara criterioso, você tem um caso difícil, você recolar breque, você vai ter que dar toque, vai ter que fazer dobra. Quanto mais complexo é o caso, mais ele exige da gente e mais ele vai exigir do alinhador também. Tá legal? Deu pra entender, galera? Tem várias perguntas agora. Pode fazer, tem importância não, vambora. Bom, a doutora Patrícia, e nem pede para abrir espaço entre as proximais, no dente que está indo para bucal? Patrícia, você pode pedir, para depois contrair no final. Não é meu protocolo, tá? Agora, quando eu vejo um dente muito fora do arco, eu peço. Nesse caso, eu não consegui ver ele muito fora do arco. Então, assim, talvez se você tivesse visualizado isso antes, eu tô vendo ele muito para fora do arco, vale a pena você fazer. E, na verdade, assim, eu não peço para abrir espaço, eu faço fazer o movimento do dente tal com colisão zero. E aí o espaço ele vai abrir como ele achar melhor. Porque eu prefiro botar que eu não quero colisão no movimento do que falar desgaste ou abertura de espaço. Porque abertura de espaço gera mais alinhadores. É tão pequena a coisa, de repente, quando você pede isso, você gera mais alinhadores que nem precisava daquilo. Então, quando é muito pequeno, é muito sutil o defeito, eu não gosto de ficar pedindo coisa demais, vai gerando muito alinhador e a gente não tem certeza se vai funcionar mesmo, se precisava daquilo mesmo ou não, entendeu? É você botar um extraalveolar para usar, para distalizar 1 milímetro, sei lá, meio milímetro de canino de classe 2. Pô, vai no elástico. Se o elástico não funcionar, aí eu vou lá e boto um extraalveolar. Eu sempre parto do mais simples para o mais complexo, entendeu? Mas eu entendo quem pede isso tudo para poder aumentar a previsibilidade, mas aumenta o número de alinhadores, pode ser que o paciente não use e você perdeu um monte de alinhadores também, tá? Então, tem os dois, as duas formas funcionam bem. Eu entendo o seu raciocínio, eu prefiro ser mais econômico em alinhador e acreditar no alinhador. Não deu certo, aí no refinamento eu faço o que tem que fazer pra gente, beleza? Pode seguir perguntando, Thalita, não tem problema não, tá? Respondi? Deixa eu ver. Acho que a Thalita caiu, deixa eu ver. Acho que a Thalita caiu. Deixa eu ver aqui então. Vamos lá. Quem mais perguntou? Na contração não faço desgaste. Para bispar, não. Elizabeth perguntou. Para fazer contração inferior, preciso estagiar? Não precisa estagiar, tá? Eles vão fazer em formato de contração, eles fazem meio que girando os molares, tá? É importante que você, quando contraia, você já faz o giro, tanto expandindo para girar. Quando você quer corrigir, você expande girando o molar para fora e o de baixo girando para dentro do molar já. Eu não peço estagiamento. Agora, se for muito cruzado, vamos lá. Vírgula. Se for muito cruzada a mordida, eu peço estagiamento e eu peço estagiamento alterado. Vou dar um exemplo. Boa pergunta, Elizabeth, porque. É, Vou dar um exemplo. Está cruzado, por exemplo, de primeiro pré, segundo molar, todo mundo cruzado. É um caso gravíssimo para mim. Pera aí, então. Nesse caso, eu faço estagiamento. Então, eu faço primeiro, segundo molar e o segundo pré. Então, vamos lá. Segundo molar expandindo, pulo o primeiro molar e segundo pré expandindo. Ou seja, eu quero botar dois dentes no lugar. Porque esses dois dentes, quando descruzarem, eu vou usar como ancoragem para puxar os outros dois. Então, o meu estagiamento é 100%, inclusive. Eu levo todo o segundo molar junto com o segundo pré, largo o primeiro molar quieto e largo o primeiro pré quieto. Chegou no lugar todo mundo lá, beleza, agora eu vou consertar o primeiro molar e o primeiro pré. Só que para chegar ao segundo molar, além de pedir esse estagiamento, eu peço sobrecorreção de expansão e aumento de expansão e recorte para botão nesse dente e elástico nesse dente. Tudo, eu peço tudo, porque é muito difícil. Você tem um paciente seu que o segundo molar está cruzado, a sua previsibilidade cai muito. Então você tem que aumentar o número de recursos para ganhar esse resultado no final. Então é importante isso. Está muito cruzado, eu faço estagiamento assim alternado. Pode ser o contrário, pode ser primeiro molar, primeiro pode ser primeiro molar e primeiro pré, depois segundo molar e segundo pré. O importante é você alternar para ter algum vetor de ancoragem para você para expandir, tá? Então é importante porque toda legal. força de uma intensidade em sentido contrário. Se você pede para expandir todo mundo, tem que entender que às vezes ninguém vai andar, porque quando você joga o dente para fora, o dente puxa o alinhador para dentro. E um anula o outro e nada acontece. Ou você bota bastante recorte e usa bastante elástico para tentar o arco inteiro. Na minha cabeça, estagiar funciona melhor. Beleza? Então, para casos mais complexos. Casos simples como esse, não precisa. Quase de topo, não precisa. Beleza? Tá? E aí tem uma pergunta também, na Sim. extrusão dos laterais você faz sobrecorreção? Não, não faço, porque quem me garante que não vai acontecer? E quem me garante que vai acontecer demais? Então, sabe, tem coisa que não dá para você prever. Então, assim, mas em geral dá. Aí, se você pede a sobrecorreção, ele força mais ainda, desadapta mais ainda e você perde outros dentes também. Então, eu sou contra sobrecorreções, partindo que o alinhador vai falhar. Eu acredito nele primeiro. Aí ele falha comigo, eu não acredito nele mais. Aí eu vou lá sobrecorrigir no refinamento. É muito mais fácil sobrecorrigir no refinamento, porque tem menos movimento. Então, a chance de dar efeito colateral é muito menor. Tem vários dentes movimentando, a chance de dar o efeito watermelon mess, aquele watermelon seed, né? De intruir o lateral, né? O efeito watermelon lá, Uhum. de caroço de melancia, né? O Sim, lateral subir um pouquinho, é muito maior no primeiro jogo.
Porque está intruindo incisivo, girando incisivo, mexendo em canino, lateral no meio, espremidinho, ele acaba intruindo ou não acompanhando a extrusão. Depois está tudo certo, é muito mais fácil você vir e recuperar o lateral depois do que fazer a sobrecorreção. Beleza? O É doutor mais... Leonardo também tá fazendo uma pergunta, tem várias. Ah, Pedro Paulo, a expansão superior e contração inferior é apenas de coroa, correto? vamos entender isso, vamos lá. Eu já vi muita gente falando assim, fazer expansão do molar com controle de torque de tantos graus de raiz. Gente, para você estar expandindo, tem que estar o seu molar lingualizado ou muito lingualizado. Ele pode terminar reto. Ele pode terminar positivo. Então, assim, se você vai expandir dentário, sempre vai ser coroa. Agora, se você tem um caso reto e você quer expandir mais ainda e quer jogar coroa, a raiz para fora depois, aí, meu amigo, cuidado, porque o torque, ele joga a raiz para fora. Então, vou dar um exemplo. Tava seu dente, a mola tá bonitinho. Ah, mas tá cruzada a mordida. De repente é esquelética, não é dentária. Ah, mas eu quero corrigir mesmo assim. Então vai lá. Aí joga para fora a coroa. Ó, aqui meu cotovelo é coroa. Joga para fora a coroa. Aí fala, agora dá um toque positivo de raiz, poder jogar a raiz vai fenestrar. Então, para mim é o seguinte, eu tenho que olhar a posição inicial dos meus molares. Se eles estão verticais, eles têm que parar assim. Se eles estão ligeiramente lingualizados, é a face vestibular lingualizada, eu posso expandir até que ele fique vertical. E temos oclusais, terminar o molar vertical não é maravilhoso, mas pode. O ideal é que ele fique levemente negativa, a face vestibular dos molares. Agora, cuidado com molares já verticais ou já expandidos, você expandir mais ainda. Porque incorporar torque vai jogar a raiz contra a cortical vestibular. E você vai ter perda óssea, ereção angiolar naquela região com o tempo. Então, Léo, em geral, sempre vai ser coroa, tá? Um movimento de expansão com controle de torque na ortodontia de molares, que é ponta de fio, até com bracket, é muito difícil isso. É muito empírico isso, né? É muito teórico. Tá legal? Beleza? Só respondendo a doutora Graziella, se vai ficar gravado. Sim, doutora, depois fica gravado lá no Horta Education, no YouTube, vocês conseguem ver, tá? E aí, a doutora Elizabeth tem uma pergunta. E se for Sim. mordida cruzada total, você também pede intrusão antes de iniciar o descruzamento? Não, eu peço batente anterior, não peço intrusão. Eu peço batente dos caninos para poder levantar a mordida dele e poder passar. Por que eu não peço intrusão? Porque é um movimento. Sei lá, se ele não está instruído, para que eu vou intruir? Aí eu vou gerar um alinhador para intruir, depois vou ter que destruir posteriores, então eu prefiro não. Então é melhor bota o batente no canino e fala manter o batente nos caninos enquanto estiver descruzando a mordida. Descruzou, tira o batente do canino. Então eu prefiro botar um batente anterior no paciente para levantar a mordida dele, dente passar, do que fazer intrusão do molar poder passar. Lógico que assim, sabe? Nunca peguei um brode de repente. Até em brode, eu acho, tá? Até o brode é melhor botar o batente. Os Uhum, batentes é melhor pedir um batente do que pedir intrusão de posteriores, né? Porque é gerar um uhum, movimento depois desfazer o movimento que você fez. O batente sim. abre a mordida e vai, beleza? E aí, a Só nos o caninos. pergunta Trazer ela só nos caninos. Eu peço muito batente em canino. Eu não. canino. É. Nos incisivos é desconfortável o paciente, ele reclama na fala. Lembra que quando o É. cara compra um alinhador, ele compra uma experiência. Ele não compra o tratamento só, entendeu? Então, quanto mais confortável para ele, melhor, beleza? Oclusal-pad você pode pedir para intruir posteriores se você quiser, mas você quer intruir posteriores? Aí pede oclusal-pad. Se você quer só desocluir posteriores, poder passar o dente, é melhor batentes anteriores, tá bom? O oclusal-pad vai gerar intrusão de posteriores pelo contato prematuro. E aí, a doutora Letícia. E angel button com elástico para descruzar? Vou falar aqui. Eu gosto do Angel Button. É igual casamento, né? É paixão e ódio. Vontade de matar de vez em quando. O Angel Button tem um problema. Quando você usa o Angel Button para descruzar a mordida, você tem a força empurrando o superior para lingual, né? O superior para vestibular e o inferior para lingual. Só que essa força ela é vertical, então ela puxa o olho de cima para baixo, então acaba desadaptando. Então, se o paciente não tiver uma coroa muito comprida, ou fazer o que eu faço hoje, é colocar a Tátima por palatino também, por lingual também, ele solta. Então, é excelente o Angel Button. Só que tem coroa que não é retentiva. E aí eu não consigo, eu não tenho. Nossa, quando eu olho um dente, eu sei que ele é curto. Agora, quando o dente é normal, eu não consigo visualizar a leitura se ele vai ser retentivo ou não ainda. Então eu tenho colocado a tática pro palatino também no superior e pro lingual no inferior, para quando usar o elástico, o alinhador não soltar da boca do paciente. Eu recomendo também, bota pro vestibular a tátima e pelo menos dois dentes linguais também para dar apoio para não soltar o alinhador. Beleza? É o que eu faço. Aí tá perguntando, coloca botão por lingual no superior e angel no inferior? Sim, isso aí, botar nos Isso dois. aí. Tá? Tá, E de preferência perfeito. coloque o botão na interproximal, não bota na palatina do dente. Por que isso? Porque mesmo com os atátimos ficar soltando, você consegue recortar a palatina e colar um botão diretamente no dente. Você pega um alicate de corte e coloca. Se você colocou o botão na palatina, recortar o alinhador com o botão em cima é muito difícil, então trabalho desgramado. Então não coloque o botão na palatina do dente que você quer descruzar. Bota entre ele e o outro dente. Porque o efeito vai ser o mesmo de expansão para você. O elástico não faz o movimento. Ele só ajuda o alinhador a realizar o movimento.
Lembre-se que elástico, alinhador, ele não, quem movimenta é o plástico. O elástico ele é uma ancoragem, ele só anula o efeito colateral ou potencializa o efeito que é programado no plástico. Se não tiver expansão no plástico e você usar elástico, não vai descruzar. Simples assim. Então quem faz é o plástico. O elástico ele só ancora para anular o efeito colateral ou potencializa caso o plástico tenha pouca força. Lembre-se que o plástico, gente, ele é mais flexível atrás do que na frente. Então, às vezes, na trás ele não tem tanta força assim. Então, o elásticozinho ajuda ele a fazer expansão. Beleza? Vamos lá. Tanto faz, Graziella, pode ser superior ou inferior o Angel Button. Se você for botar Angel Button, bote a Tátima pro Palatino, tá legal? Só isso. A minha dica que eu faço pra vocês é pedir a Tátima pro Palatino e pro Lingual. Tanto faz. Tem mais alguma pergunta? Por enquanto, não, vamos seguir. Então, beleza, deixa eu fechar aqui meu chat. Então tá aqui pra gente a animação pra gente direitinho mostrando a contração do inferior, expansão do superior. De novo, se fosse hoje, você teria pedido desgaste interproximal, aberto espaço antes, já que falhou? É fácil na vida, quando falhar, você olhar para trás da ré e fazer de novo, né? Não, que é um caso que eu achei tão pequeno que achei que fosse funcionar. E por que que funcionou? Não sei. A odontia tem essas coisas, gente. Às vezes não funciona, e aí, tá tudo bem. Agora, o refinamento eu vou pedir para ele para funcionar. Então vamos lá ver o que que eu faria agora para a gente daqui em diante. Então tá aqui para mim. 180 dias depois, ou seja, deu 18 pares, olha o caso dele. Como está o caso agora pra gente? Tá aí o caso, ó, bonitinho, linha média certinho. Repara o nivelamento dos laterais, que legal que ficou. Classe 1 encaixadinho. Agora, vamos lá, o problema pra gente. Primeiro problema pra gente aqui, vamos ver devagarzinho aqui os problemas. Tá lá, cruzado, ó. Eu achei que movimentou até pouco, inclusive. Então agora, já que deu esse problema, eu vou fazer, inclusive esse caso, eu vou fazer o refinamento dele amanhã. Ele vai lá na consultora amanhã para fazer esse refinamento. Amanhã não, acho que é sexta-feira. Para fazer o refinamento dele. Então vamos lá, o que que eu vou pedir lá nesse caso? Tá desse jeito. O que você faz agora, Pedro Paulo? Bom, eu já sei que se eu pedir, você repetir a mesma coisa, esperar um resultado diferente, é burrice, não dá, é doido isso. Então, já que eu tentei do jeito normal e não deu, eu vou acrescentar ferramentas ao meu tratamento. Eu vou mostrar três alternativas para vocês para isso poder funcionar, tá? Primeira alternativa. Repare essa setinha azul na animação, eu não botei à toa. Você consegue ver que a palatina desse dente está mais para palatina do que do premolar? Que esse molar realmente está mais palatinizado? Eu consigo ver isso. E que o molar inferior, a face vestibular dele está mais para vestibular do que o meu segundo molar. Repare que eu até esqueci de tirar a tátima dele aqui, ó. Então repare que esse molar está mais para fora e esse molar está um pouquinho mais para dentro para mim. Então, passando esse princípio, eu sei que eu posso fazer essa expansão desse caso. Qual é o que a gente tem mais feito por enquanto até agora com alinhadores? Entendeu? Depois eu vejo o chat ali pra gente. Peraí. Pronto. Primeira coisa de ter feito, opção. Meu primeiro abordagem para esses casos sempre foi a. Sou entusiasta do Angel Button, acho muito legal. É o Angel Button, né? Porque é fácil, não tem intercorrência, o paciente coloca e tira fácil, tá pronto pra gente, não tem que recortar, não tem que colar ninguém. Só que tem um problema. Dois, é, ele pode ficar soltando, deslocando o aparelho, e o paciente vai reclamar que fica pegando na língua dele, tá? Porque por mais que ele seja pouco volumoso, ele é mais volumoso que o botão colado. Então o desconforto do paciente é um pouquinho maior, mas é uma excelente ferramenta, eu uso bastante, tá? Então se você for usar o Angel Button, repara a animação para mim, olha só. Eu boto ele na interproximal, então reparem que eu não vou colocar ele vou botar ele na interproximal, e já peço um recorte aqui, ou recorto no consultório. Ultimamente eu não tenho pedido recorte mais, eu tenho um alicate de corte lá, eu recorto e colo o botão. Então eu peço a Tátima aqui, ó, repare que tem a Tátima na vestibular, mas na lingual só tem nos dentes vizinhos. E eu boto o Angel Button aqui, por quê? Porque se precisar eu recorto aqui para mim, eu tenho onde apoiar esse botão depois, tá vendo? Ó, então repare que tem uma Tátima aqui e tem uma Tátima aqui para mim. Então sempre que eu vou usar para descruzar a mordida, porque existe um componente vertical forte, eu coloco a Tátima pequeno, menor que tiver. Você vem aqui no Tátima, quando estiver fazendo seu 3D, clica com o botão direito e vai aparecer os tamanhos. Aí tem igual roupa americana, XX, XXL, bota o S, que é o menorzinho de todos, para não ficar muito desconfortável, pode colocar. Tanto no superior eu faço isso, quanto no inferior também. No inferior, às vezes, coloco só um, tá? Para não ficar muito desconfortável, boto um aqui e outro aqui também, de repente, tá? Vai depender da retenção que tem os dentes inferiores. As coroas inferiores costumam ser mais retentivas um pouquinho, tá? Então eu não me preocupo tanto assim. Mas está preocupado? Bota dois attachments de retenção pra gente ali. Tá vendo aqui pra gente, ó? Tá? Então, a primeira opção é isso, Angel Button. Segunda opção, a tradicional. Eu vou pedir recorte na palatina do superior, recorte na palatina do inferior e vou usar elástico ali. Então, eu vou pedir expansão do superior, normal, contração do inferior de novo, normal, mas agora eu vou entrar com elástico desde o começo, para garantir que esse movimento vai acontecer. Então, primeira opção, Angel Button. Segunda opção, recorte para botão. E terceira opção,
eu faço uma sobrecorreção. Eu peço no 3D para esse molar terminar mais para frente que deveria o superior e mais para dentro que deveria o inferior. Eu sobrecorrijo no 3D, tá? E aí eu peço para essa sobrecorreção acontecer nos últimos alinhadores. Eu só uso se for necessário. Então o que você faz, Pedro Paulo? Normalmente eu combino duas opções. Eu faço a 1 e a 3, ou a 2 e a 3. Já que a primeira vez falhou, eu não quero ter uma terceira vez. A segunda tem que acontecer. Então, nessa segunda aqui, ou eu vou pedir o angel button com a sobrecorreção de expansão, e aí sobrecorreção de contração, ou colado no dente com sobrecorreção. Para mim é muito mais fácil o angel button. Então, nesse caso, na sexta-feira, quando eu entrar no 3 dele, ele vai solicitar essa sobrecorreção de vestibularização do superior, de lingualização do inferior, e os angel buttons colocados aqui na lingual entre o molar e o pré, na lingual entre o molar e o pré, e vou colocar a tátima nesse molar, a tátima nesse pré, a tátima nesse segundo molar e a tátima nesse pré para mim. Então aqui a tátima aqui para mim, a tátima aqui para mim, esse pré-molar, para garantir que vai acontecer esse movimento pra gente aí, tá legal? Então, para expansão, eu sempre combino duas. Eu quero o elástico sim, porque é mais uma opção para mim para garantir o movimento, mas agora que não funcionou, eu vou pedir sobre expansão no final. Por quê? Porque se vai que isso corrige sozinho e os 5 últimos, eu não uso os 5 últimos, pô, para por aqui, deu tudo certo, não preciso usar os próximos alinhadores. Fala, não deu, bora agora usar, e eu posso pegar o alicate, inclusive, e ativar o alinhador palatino para poder andar mais ainda. Então, eu deixo a sobrecorreção para o final, e eu só uso sobrecorreção se for necessária, por quanto tempo for necessário, tá legal? Antes que me perguntem quanto tempo que você troca alinhador, gente, existe o protocolo de 7, de 10 e de 14. Pelo que eu tenho estudado tudo que eu li até agora, a gente tem que imaginar que o plástico ele é um material que ele sofre deformação e volta. Ele tem elasticidade, mas jamais é igual um Naitai. Então, se você pegar um plástico, tirando e colocando, a gente sabe que ele perde muita força no primeiro dia só. Então, para mim, hoje, você falar que vai usar 14 dias, eu acho que não justifica. Em situação nenhuma mais. Então, eu falava de 14 dias para reabsorção, do periodontal. Eu já estou revendo meus conceitos, eu acho que um paciente que usa direitinho são 10. 7 crianças, se quiser trocar, mas 10 é um ótimo número. E para o cara que não usa direito, 14, que não está usando direito, para dar 7 no final, 10, para dar 10 no final. Ele não usa nada. Ele usa 40% a menos, você bota 40% a mais de dias para ele usar. Porque realmente eu acho que o que você ganha para usar 4 dias a mais é muito, muito pequeno para atrasar um tratamento a 40%. Porque 4 dias a mais é 40% a mais de tratamento, de tempo de tratamento do paciente nosso, que o brasileiro não é colaborador. Então a chance de não colaborar é maior ainda. Beleza? Beleza, agora tem Alguma- uma pergunta da doutora Ana Pode falar. Maria aqui. Tô com um caso de Brode no 17, colei borboletas para segurar melhor o elástico cruzado. Na vestibular do 17 e lingual do 47. A paciente não está se adaptando porque machuca muito a língua. Alguma dica? Angel Button. Mas assim, o paciente tem que entender que toda escolha é uma renúncia na vida. Você não tem ganho sem ter renúncia. Então, assim, se ela quer passar por um tratamento, que ela tem Brode. Brode, pra mim, é uma oclusão mais difícil da endodontia. É dificílima ela. Aí ela não quer colaborar porque acha que machuca a língua. É 3G machucando, gente. Não é mais do que isso. Então, assim, ela quer o quê? Usar uma pantufa na boca? Não é. Alinhador é alinhador. É. Porque, assim, cara, gente, cabelo na boca te incomoda. Você acha que botar o alinhador não vai incomodar? Então, essa paciente, assim, ela tem que entender que ela vai ter que acostumar com isso aí na boca dela. Gente, o pessoal usava banda, barra palatina, Irax, e não teve esse problema. Agora tem uma aletazinha coladinha ali, que você botou uma asinha coladinha ali, tá reclamando da asinha coladinha. Você pode pedir o Angel Button para ver se melhora, mas pouco provável, né? Ou pedir um recorte no alinhador, mas ela não consegue. O recorte no alinhador ruim é que ela não consegue colocar o elástico. Ela reclamar que não tá conseguindo colocar o elástico direito, entendeu? Então, para mim, assim, é o tipo assim, começar com ela, você tem que usar. A outra alternativa para você é tentar forçar tudo no alinhador, não botar o botão por lingual, nada por lingual, e fazer uma sobrecorreção forte de contração superior, uma sobrecorreção forte de expansão inferior, e apostar que vai ser 100% no alinhador. E pode dar. Eu já tive caso meu que só no fio e consegui fazer o Brode, contrair bastante superior e expandir bastante inferior, e deu. Mas seria uma tentativa, né? Porque, de novo, o paciente está reclamando de um negocinho desse pro palatino, eu entendo que é chato. Mas por 3 dias, né, gente? Depois te acostuma. Pois é. Beleza? E o doutor Pedro está perguntando também quanto tempo você pede um novo escaneamento? Eu peço quando eu percebo o perda de tracking. Então, assim, no consultório, o paciente vai lá a cada 4 a 5 pares de alinhadores. Então, a cada 40 dias ou 50 dias eu vejo ele. Perdeu o tracking, eu já escaneio e faço refinamento. Eu não espero perder mais tracking. Vamos entender, vamos lá, deixa eu contextualizar. Alguns movimentos são extremamente previsíveis. Vou dar um exemplo: vestíbulo lingual. Isso é previsível que vai acontecer. Então, até o lingualizado, ele vai vestibularizar. Se ele, e tinha, vamos lá, você te criou espaço, tinha IPR,
ele tinha que ter andado, ele não andou, é o paciente que não está usando. Então você fala, pô, meu irmão, usa. Aí eu mando ele pegar, voltar o alinhador antigo, usar mais uns 5 dias, voltar o que ele está usando mais uns 5 dias e pular para o próximo no meu consultório. Ver se consigo recuperar o que ele não andou. Porque movimento vestibulingual, gente, de alinhamento vestibulingual, é extremamente previsível com o alinhador. Então, se não andou, é por dois motivos. Ou não tinha espaço, e eu garanto que tem espaço, eu sempre faço IPR direitinho, bonitinho, ou ele não usou. Realmente ele não usou. Ele não usou, você ficar insistindo no alinhador cada vez e adaptar mais. E aí você perdeu o seu caso. Outra situação, você bota o alinhador e o attachment pega na beirada, a parte de attachment de plástico, a beirada do alinhador do attachment pega em cima do attachment, ou seja, perdeu a tracking ali e o plástico está pegando no meio do attachment para você ali. Arranca o attachment fora do dente, tenta usar mais uns 5, 7 dias, manda o cara voltar, se não voltar, pode reescanear, se ficar forçando aquilo ali, você causa efeito colateral ainda. Então, no meu consultório, eu marco o paciente, vou avaliando ele e perdeu o tracking, eu já começo a reescanear. Eu tenho scanner, e eu não escaneio todas as consultas. Eu olho o alinhador meu, boto o alinhador, olho se não está sobrando alinhador, olho se não tem, quando eu aperto o dente, não tem a distância entre a face vestibular do alinhador e a face vestibular do dente. Existe um teste que a gente faz, né, que o pessoal faz de espuma de barbear. Bota a espuma dentro e bota no paciente, vê se enche de espuma demais. Isso não funciona muito bem, não, tá? Isso é ótimo poder fazer pesquisa, mas não funciona no consultório. Primeira coisa, espuma de barbear. E a segunda é que você não consegue quantificar quanto espaço tem entre o alinhador e o dente. Mas se você perceber que tem uma folguinha entre o alinhador e o dente na vestibular e ele não vestibularizou, tenta ativar com alicate, recuperar, mas em geral, eu não sou muito otimista para isso, não. Perdeu o tracking, eu reescanei, tá? Beleza? Alguma pergunta a mais, pessoal? Não, pronto. Pode Beleza? seguir. Com relação ao molar, para mim está resolvido no meu planejamento próximo. Eu vou pedir sobrecorreção desses dentes especificamente e o endiobottom. Para mim resolveu. Agora vamos lá no que incomoda a gente de olhar. Lateral. Tá claro para mim, principalmente o lado 12, né? Falta torque ali, um torque lingual de coroa. E agora, Pedro Paulo, vamos lá. É um movimento mais difícil para a gente. Tá? Dá para ver na foto oclusal claramente para mim também esse dente vestibularizado. Tá? De novo ali para mim. E aí vamos lá ver isso. Pedro Paulo, quanto de torque tinha que ter dado? Então vamos lá. Quando você, no Angel, quando você clica no dente e clica lá no último alinhador, ele te fala o total de torque que você tem, o total de intrusão que você tem. Então é importante começar a usar a tabela. Então você vai clicar no dente, vai ficar amarelinho. Não precisa abrir o 3D. É quando você está avaliando o seu caso, você clica no dente. Eu quero avaliar quanto de torque esse dente está sofrendo. Clica nele. Ó, 9 graus de torque lingual. Sempre de coroa, tá? O alinhador sempre fala de coroa porque eu estou clicado aqui na referência de coroa. Precisa de raiz também. Então, 9 graus lá de cá e lá de cá 2,5 graus, tá? Então, entenda assim, dos 9 graus que tinham que acontecer, aconteceu menos do que isso, porque está bem melhor que no começo, mas não na sua totalidade. Ou seja, alinhador não tem 100% de eficiência com torque, a gente entra sabendo disso. Tá, beleza, Paulo. Quanto de torque tem agora? Não sei. Mas quando eu reescanear e voltar para mim o caso, eu vou conseguir ver quanto esse dente vai ter andado de torque para chegar onde tem que chegar. E aí eu falar, ah, tá, faltou 4 aqui e faltou 2 aqui. O que que eu faço agora? Eu peço, vamos lá então, como é que eu faço agora? As pesquisas falam para a gente que alinhador que tem, ele entrega 50% só do que você solicita de torque. Então, de 100% que você solicita, só 50% vai acontecer. As pesquisas falam isso, eu não sei te falar a verdade, para mim, não sei se é verdade ou mentira, mas em geral é o que está acontecendo para a gente ver clinicamente. Segundo, quando você olhar o seu estagiamento, vou dar um exemplo. Esses 9 graus aí de torque tem que estar acontecendo 1 grau por alinhador. Então você não pode ter 2 em 2 em 2. Ah, por favor, fazer o movimento em 10 alinhadores. Não faça isso. Que o técnico vai colocar 3 graus por alinhador e não vai acontecer nada que você pediu. Zero. Então lembre-se, quando você estiver olhando a tabela de movimentos lá, né, acontecendo para você lá a tabelinha todinha, olha em quantos alinhadores estão acontecendo os 9 graus. E o legal da Endo, você clica no dente, você consegue ver quando começa o torque, aí vai dar 1 grau, 2, 3, 4 e quando termina. Se estiver pulando de 2 em 2 graus, escreve, por favor, fazer o movimento de torque lingual do dente 12, 0, desculpa, 1 grau por alinhador. Do dente 22, 1 grau por alinhador. Ele vai diminuir a velocidade para vocês, tá? Por que 1 grau? Porque mais do que isso, você perde previsibilidade. Então, você tem que entender que é no máximo 1 grau de torque por alinhador. Tá legal? Então, tá aqui pra gente os dois laterais ali, tá? E vamos lá. Primeira coisa, vamos lá. Para que esse torque aconteça, prestem atenção nisso. Eu estou falando de torque lingual de coroa, ou, para quem gosta de falar de raiz, vestibular de raiz. Tem que ter um attachment nesse dente, tá? Torque lingual de coroa não precisa de power read. Pelo contrário, é ideal que tenha nele, na minha opinião, é um
attachment. Então solicitem attachment nesse dente, se já não vier, deveria vir e acho vai vir. Qual attachment? De preferência um horizontal biselado, né? Horizontal biselado, o bisel para gengival. Normalmente, pelo que eu tenho observado na Índia, vai vir assim para vocês, tá? Vai vir uma attachment horizontal com bisel para gengival. É uma attachment de extrusão, tá? Para dar retenção e permitir esse movimento para vocês. Que eu quero exatamente isso, eu quero uma pressão aqui, ó, para poder a coroa ir para dentro. E para poder segurar, para instruir um pouquinho também, para lingualizar e instruir um pouquinho para mim. Então tem que vir aqui quando o torque é lingual de coroa, tá? Agora, já que eu tô falando sobre isso, tem muita gente chegando, ó, rapidinho. Nesse caso, então, no meu paciente, sexta-feira, tem que vir no meu planejamento um attachment horizontal, com bisel para gengival nos dois laterais. Tem que vir corrigido perfeitinho e eu vou solicitar 5 alinhadores de sobrecorreção ao final do estagiamento. Então, por favor, adicione 5 alinhadores extras com 5 graus de torque lingual de coroa nos dentes 12 e 22. Então eu vou sobrecorrigir esse torque no final. Por quê? Se falhar durante o tratamento, eu posso no final usar meus alinhadores finais para sobrecorrigir. Então reparem que a sobrecorreção eu só uso ela no refinamento. Então no meu refinamento eu vou sobrecorrigir a expansão, no meu refinamento eu vou sobrecorrigir o meu torque. Beleza? Agora calma. Se fosse algo assim, olha, reparem, é muito comum a gente ver hoje na internet, né, esses casos assim de contenção. Esse caso aqui, que reparem agora, não é um torque mais que eu quero lingual de coroa, é um torque vestibular de coroa inferior, esse é outro caso, e lingual de raiz. Nesses casos, eu não boto attachment nesse dente, eu boto attachment nos dentes vizinhos e peço um power read nesse dente aqui, tá? Desde o começo. Então, quando eu tenho um dente que eu quero que a raiz vá para dentro, eu boto attachment nos dentes vizinhos e um power read aqui. Power read é aquele amassadinho que vem no alinhador. Qual é o sentido disso que eu tô falando para vocês? Quando você forçar a cervical desse dente, vem a pressão aqui, toda força gera uma força de igual intensidade em sentido contrário. Quando você apertar a cervical empurra para fora o alinhador. Então eles adaptam todo mundo. Se não tiver attachment nos vizinhos para segurar ali, esse torque não acontece. Então, a minha sugestão para vocês é colocar attachment nos vizinhos e power read no dente que eu quero fazer o torque em questão, tá legal? Eu já vi gente falando poder botar um attachment aqui, funciona também. Eu acredito que funciona, mas eu prefiro assim, tá? Então, a minha preferência hoje para torque lingual de raiz é esse. Então, vamos de novo, ó. Vestibular de coroa. É torque lingual de coroa. Lingual de coroa é assim. No dente que eu quero, torque lingual de coroa, attachment. Toque vestibular de coroa, ou seja, lingual de raiz. Attachment nos vizinhos, tá? De preferência, se for inferior, attachments verticais, são menos retentivos. E um torquezinho para mim ali, o power torque, a crista de torque ali, o torque read aí pra gente, tá legal? Beleza? Torque lingual de raiz. Fechou, pessoal? Alguma dúvida? Ou não? Por enquanto, que eu vou seguir. Pode seguir, só tem elogio aqui da aula. Ah, que bom, obrigado. Que bom, pessoal. A gente tem que vir poder valer a pena mesmo, né? Por que, pelo qual você pede esse power read que vocês estão vendo aqui, ó? Entenda que o alinhador ele é mais flexível na cervical do que na incisal. Então, quando eu tenho um torque lingual de coroa, basta um attachment aqui que o plástico é forte nessa região. E o plástico é fraco nessa região. Então, eu boto nos vizinhos para mim para aumentar a retenção, ou seja, esse plástico ficar mais colado no dente, para garantir que a força desse power read vai acontecer para mim. E é uma excelente ferramenta o power read, tá? Então, o power read, quando é em um dente isolado, eu adoro. Em vários dentes eu não gosto, mas em um dente só, eu acho que a melhor ferramenta que tem para torque individual é o Power Read. Mas lembre de colocar a tátima nos dentes vizinhos para garantir que ele vai estar encostando e pressionando o dente mesmo. E se tiver uma restrição gengival maior, quanto mais para baixo você colocar o Power Read, melhor, que mais você consegue fazer um movimento perto do centro de resistência do dente. Beleza? Então, ó, essa região ela é rígida, essa região de baixo ela é flexível. É fácil de entender, mais fininha ali, é mais flexível de pegar. Então aqui basta uma attachmentzinho para dar o torque, aqui precisa de um Power Read com attachment nos dentes vizinhos. Show? Vamos para o nosso segundo caso, então. Esse segundo caso está em andamento hoje para vocês. Legal falar umas coisinhas interessantes desse caso também para a gente. Tá legal? Vamos lá, então. É um caso mais desafiador um pouquinho. Vamos falar dele para a gente. Então, a primeira coisa que tem esse caso aqui para a gente. Uma classe 2 grande. Tá, Papai, quanto de classe 2 que tem? Eu vejo muita gente errando isso, que você acha, você olha assim lá, tem meio canino mais ou menos, um canino tem 8, vai ter 4. Favor de estalizar o quadrante 2, 4 milímetros. Não façam isso. Quando você for escolher o seu planejamento, bora corrigir para a classe 1. Não coloque em melhorar a relação para a classe, melhorar a classe 1, não. Corrigir para, não bota melhorar a relação canina, não bota melhorar, é corrigir para a classe 1. Se você quer terminar em classe 1 de molar, em classe 1 de canino, é corrigir para a classe 1.
tá legal? E não botem valores, porque não dá para medir. Quer ver? A gente tá olhando assim, quanto que tem? Só mostrar lá rapidinho. Uma paciente classe 2 grande, com a veagete grande, mordida profunda, tá? Os dentes branco, 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 quase transparente, né? Adoro um clareamento. Um apertamento leve embaixo, um apertamento leve em cima, um giro de canino que me preocupa um pouco, tá? O giro me preocupa sempre um pouquinho. Mas tudo bem. Então, esse caso é importante para mim? Quando eu tenho uma distalização, uma classe 2, eu vou distalizar superior nesse caso, eu tenho que me preocupar com a ancoragem, se vai ser elástico ou mini implante. Com a mordida profunda é muito importante, toda classe 2 a mordida profunda é muito importante. E como está acontecendo no meu estagiamento? De novo, eu quero falar um pouquinho mais de tabela de movimento para vocês, tá bom? Vamos lá então. A minha ancoragem, ela depende da distância que meu dente vai andar. Quanto mais o meu molar for distalizar, maior tem que ser minha ancoragem. Então, minha ancoragem é proporcional à quantidade de movimento que vai precisar do meu molar e à qualidade do paciente. Como é muito difícil saber a qualidade do paciente, a gente confia mais na ancoragem que na qualidade do paciente, tá bom? Quando o paciente é ótimo, dá para fazer tudo com elástico, tá, gente? Paciente colaborador, dá para fazer 100% com elástico, até 4 milímetros vai muito bem no elástico, tá bom? Então, vamos lá. Quanto de estalização esse molar tem que fazer para poder entrar em classe 1? Sinceramente, eu não sei. E aí que você faz o quê? Eu marquei lá, corrigir para classe 1 de molar. Eu olho meu molar e olho na tabela o quanto que ele andou. Depois que voltou para mim o planejamento com a correção, eu clico nesse dente e eu consigo ver lá no final quanto que veio. Reparem, olha, o meu lado direito, ele está com 3 milímetros de estalização. E o meu lado esquerdo, 2,3. Não parecia que era muito mais? É, mas não é. Porque existe o giro junto com você, existe a expansão, existe a inclinação dos inferiores. Então, algo que parece ser muita coisa, não é tanto assim pra gente. Então, reparem que está acontecendo 3 de estalização do lado, 2,3 do outro, o que é mais razoável para mim. Então, como é que funciona agora esse cálculo para mim? Se é menos que 2 milímetros, eu vou só no elástico. Eu confio, eu acredito no meu paciente, ele vai me ajudar e vai colaborar. Se é de 2 a 4, eu uso elástico, mas quando eu terminar a distalização do meu primeiro molar, eu uso o mini implante. E quando é mais que 4 milímetros, eu já rezo um Pai Nosso, que eu acho que não vai acontecer. E assim, eu tento recortar o alinhador e colocar um botão no canino, de certa forma, no pré-molar, para poder ajudar o paciente, se ele não usar o elástico, tem um elástico KD, pelo menos preso naquele dente. Mas raramente eu tento distalizações acima de 4. A chance de sucesso é muito alta, de insucesso é muito alta. Então, para mim, a distalização tem que ser até 4 no máximo, para poder fazer no elástico e no mini implante tradicional. O infrazigomático eu coloco com muita frequência na faculdade, mas é desconfortável, incomoda o paciente, eu prefiro tentar uma ancoragem mais simples, tá? Então, menor que 2 milímetros, só no elástico classe 2. Adoro esses angel buttons para isso, então angel button para isso aqui é sensacional. Eu tenho que fazer uma pequena mudança. O angel button aqui na mesial do canino, ele incomoda mais um pouco o paciente e aparece esteticamente no paciente. Então, em alguns casos meus, eu tenho trocado o angel button para distal de canino. Então, em vez de colocar na mesial do canino, eu coloco na distal do canino. O que eu percebo é esteticamente o paciente fica mais satisfeito. Mas, Paulo, e a renúncia? Porque toda escolha é uma renúncia. Você vai botar mais para trás, sim, eu perco. Esse elástico fica menos horizontal, ele fica mais vertical, ele tem um potencial de extrusão de superiores maior. Então, você tem um paciente seu com mordida profunda, cuidado colocar esse angel button aqui do que aqui, porque aqui vai ter um efeito, sim, empurrando para trás, mas também puxando esses dentes anteriores para baixo, na direção da extrusão desses dentes. Talvez uma mordida aberta seja excelente, numa mordida profunda é melhor deixar o angel button realmente na mesial de caninos, tá legal? Isso na minha cabeça, tá, gente? Não sei se já fizeram certeza ou não, tá? É a minha forma de pensar. Beleza? Vamos lá, então. Se tiver que distalizar mais de 2 milímetros, quando o primeiro molar termina a distalização, eu faço um mini implante e ancoro ele, tá bom? Um mini implante geralmente pequeno, Opa, acho que é um mini implante da Morelli mesmo, que eu uso 8x2 ou 6x2, logo na mesial do segundo molar ou na distal do primeiro molar, tá? Então, reparem aqui, ó, o segundo molar distalizando, o primeiro molar distalizando. Quando o primeiro molar para de distalizar, ó, tá distalizando o primeiro molar, parou o creu. Aqui, nessa hora, eu mando incluir um recorte para botão, já no meu caso, por favor, incluir um recorte para botão a partir do alinhador 20, boto o mini implante aqui e amarro esse dente. Por que isso? E continua elástico classe 2, tá, gente? Esse mini implante amarrado nesse molar é o meu backup. Se o paciente, por acaso, não usar o elástico, eu tenho como chegar ainda nesse caso e segurar esse molar para não perder do que eu fiz. Se nessa hora aqui, ó, entendam isso. Se nessa hora, quando começar a vir caninos para trás, para distal, o alinhador agora é menor. Lembre-se que, por enquanto está distalizando, o meu alinhador ele aumenta de tamanho. Quando vai retrair os dentes anteriores, o meu alinhador ele é menor. Só que quando eu encaixo um alinhador menor, é igual um sapato apertado. Ele aperta o calcanhar e o dedão. Então ele vai contrair. Se o cara não está usando elástico, em vez de retrair incisivos, vai mesalizar todos os posteriores, que acabaram de distalizar.
Então é muito importante que ele tenha esse elástico aqui para mim o tempo inteiro daqui em diante. Pra você ter ideia, gente, é mais crítico o elástico do 20 em diante do que antes do 20. Porque por enquanto era só molar distalizando. Agora vem caninos anteriores e o alinhador diminui de tamanho. Então nessa hora eu tenho que ter um super elástico usando. O cara pode estar cansado. Se ele relaxar um pouquinho, eu tenho meu mini implante para garantir que pelo menos eu não vou andar para trás. Só que eu não ando para frente também. Tá legal? Então tá aí, nessa hora eu boto meu mini implante e amarro no meu molar ali. Tá legal? E se você quiser um resultado muito grande, você pode usar um infrazigomático e um buccal shelf. Nesse caso, eu estou usando um só para os dois. É um paciente que tem um desvio da linha média superior e inferior para o mesmo lado. Então, eu estou tendo distalização superior e distalização inferior, eu estou usando os dois no mesmo extraalveolar. Lembrando que primeiro tem que colocar o maxilar, né, para vir aqui, depois eu encaixo o mandibular no paciente, tá legal? Tem que ser um mini implante grande, geralmente eu boto um 12x4 para ter bastante retenção para aguentar essa força aí. Beleza? Tá? De novo, seguindo esse caso pra gente, aqui, ó, mostrando o caso, ela usando o elástico. Esse caso, a paciente é excelente. Eu dei de presente para ela esse alinhador, a minha secretária há mais de 20 anos. Então eu falei, olha, você vai usar elástico do começo ao final, você vai se matar de usar elástico. Então ela usa, ela é excelente. Estou fotografando direitinho ela. Repara a distalização que tá acontecendo pra gente ali, ó, tá? Ó. E aí repare uma coisa muito importante pra gente aqui. Quando tá distalizando, a gente fala, nossa, o molar entrando em classe 1, fiquem de olho na sua mordida profunda. Porque em algum momento você vai ter que ter o overjet para retrair os incisivos. Se você não intruir incisivos, dá toque aqui, e aí abre uma mordida posterior, você perde a ancoragem. Você faz força para retrair. Toca nos inferiores, não vem, os posteriores voltam. O anterior funciona como ancoragem para não deixar os incisivos virem. Então você perde os posteriores. Então nessa hora é importante estar de olho que existe, junto com a correção da classe 2 sempre a correção da curva de SPI com intrusão de incisivos inferiores, ou às vezes até superiores para a gente. Então fiquem de olho também na mordida profunda para a gente ali, tá legal? Olha o caso caminhando bem. Ó, ó o caso. Repare que nessa fase aqui eu nem tenho preocupação mais, gente. Tá em classe 1, tá quase em classe 3 o premolar, olha. Tão legal que ficou. Repare a quantidade de correção que eu tenho já nesse caso, tá? E é importante isso. Quando eu tô vendo nessa fase aqui, ó, que você tá vendo o dente estalizar, eu clico nesse dente aqui, eu vou lá na minha tabela de movimento que tem aqui embaixo, a tabela TM, e vejo quanto esse dente está movimentando por alinhador. Esse dente tem que estar andando no máximo por alinhador 0,2 milímetros. Então fiquem de olho nisso. Por isso, muito cuidado, assim, fazer o movimento, manter no Select 30. Ele vai manter. Só que aí ele faz 0,2, 0,3, 0,2, 0,3. Ele está forçando o limite máximo do alinhador, não vai entregar um movimento total para vocês e vai ficar quem vocês gostariam. Então não acelerem. O molar tem que distalizar no máximo 0,2 milímetros por alinhador. Então, distalização sequencial, 0,2 milímetros por alinhador. Então, começa a memorizar. Torque, 1 grau por alinhador. Distalização, 0,2 milímetros por alinhador no máximo, tá legal? Então, sempre avaliar isso. Distalização, 0,2 milímetros por alinhador no máximo, tá? Vamos lá. E a mordida profunda, como que você corrige? Na Angel, existe um protocolo deles já, que é o Frog, né? O que é o protocolo Frog? Repare isso aqui, ó. Ela tá assim no início, meu paciente. Se eu não intruir isso aqui, a quantidade que vai distalizar vai dar toque do superior no inferior e não vai retrair. E vai perder minha ancoragem posterior. Então, eu tenho que garantir que ela esteja assim. Olha como ela tá hoje, gente. Olha que legal. Olha o tanto de intrusão que eu tive. E olha o overjet que eu tenho nela agora. Eu tô tranquilaço, porque a intrusão aconteceu. E é uma coisa que me deixa muito feliz com a Angel, que a intrusão da Angel, se o paciente usa, ela acontece, tá? Então, qual é o protocolo da Angel hoje? É o Frog. Ela vai intruir primeiro o canino, mais ou menos uns 2 milímetros, depois ela vai intruir os incisivos. Se precisar intruir mais, ela intrui o canino, depois o incisivo. Esse é o protocolo Frog. Canino primeiro, depois os 4 incisivos. Se precisar mais um pouco do canino, depois os 4 incisivos. O protocolo Frog, que é intruir estagiado, primeiro o canino, depois os incisivos, ele dá previsibilidade, só que gera um número maior de alinhadores, tá? Eu quero isso. Eu sempre gosto de manter o Frog. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, porque aumenta os alinhadores. Pô, mas tem como eu fazer isso, fazer essa intrusão sem o Frog? Tem. O segredo da intrusão, eu vou falar para vocês agora como é que funciona, é você acompanhar o estagiamento. Então, mais um slide só. Clica no dente que mais tem que intruir. Então, deixa eu dar um pause aqui, peraí. Pega o seu caso, abre um 3D que voltou, liga a tabelinha. Ó, eu não tô no 3D, tá? Eu não tô lá nas ferramentas modificar, não tô. Eu tô vendo o que chegou para mim do técnico até agora. Não cliquei em nada. Ache o dente mais instruído. Clica nele. Eu chutei o 41, por exemplo, tá aqui, ó. E olha aqui em cima, ó, intrusão, extrusão. Tá aqui para mim mostrando intrusão, extrusão, ó.
Eu vou olhar quanto de intrusão que esse incisivo está fazendo. O máximo que pode estar intruindo para vocês é 0,1 milímetro por alinhador. Então, isso é uma intrusão previsível. Às vezes nem vai intruir agora, mas no próximo intrui, no outro descanso, intrui. Então, isso é uma intrusão legal, é um bom estagiamento, tá? Até 0,2 você pode aceitar, mas eu gosto de 0,1. Eu deixo geralmente 0,2 para os caninos, que é um dente mais volumoso. Então, geralmente eu deixo 0,2 os caninos, se tiver 0,2 eu aceito. E incisivos, eu gosto de 0,1 por alinhador. E olha que legal a intrusão da Angel. Vou botar para vocês verem aqui, ó. Por enquanto, nada, nada. Tá intruindo só os caninos, ó. E agora vai começar a intruir, ó. 1, 0, 2. Ó, cada alinhador é 1 por. Ó, que legal. 0, 1 por alinhador, ó. E vai intruindo até chegar no final. Repare que ele vai demorar mais ou menos. Ó. 20. Ele demorou 21 alinhadores para intruir 2,1 milímetros. Perfeito, é isso que eu quero. Então, sempre avaliem se está ocorrendo 0,1 milímetro por alinhador, porque vai garantir que a sua mordida profunda vai ser corrigida. E a Angel já faz embutido no sistema dela uma sobrecorreção. Igual a gente usa na ortodontia tradicional, a curva reversa, e coloca o arco e vem lá embaixo no fundo do saco vestíbulo. Mas vai lá embaixo, a gente não quer que o incisivo vá para lá. É a arte de pedir mais para ganhar menos. Então, quando você olhar o seu caso e o seu incisivo está mais baixo que o canino, aquilo é o formato do alinhador, forçando um pouco a barra para conseguir o que você precisa no final. Não vai ficar daquele jeito, vai ficar menos que aquilo, mas se ele não pedir aquilo, fica menos ainda. Então entenda que você está vendo aqui os estágios são os formatos dos alinhadores. Você não está vendo o dente andar. É o formato que vai estar o seu alinhador no estágio 30, que vai estar encaixando no dente e fazendo a pressão no dente para vocês. Então, normalmente vai vir o estágio último, a intrusão, com os incisivos mais baixos que deveriam. Beleza. Na boca não vai ficar assim, fiquem tranquilos. É a sobrecorreção no alinhador para na boca ficar certinho o seu dente. Isso é muito importante entender. Beleza? Aqui o caso inicial. E olha o caso como eu estou com ele hoje aqui, tá? Eu acho que esse caso, faltam 8 alinhadores para finalizar, ou 9, tá quase no finalzinho pra gente. Que legal, a linha média desviada, mas mais espaço de um lado que do outro, o canino já praticamente em classe um e a falha no molar em verticalizar. Ué, mas o molar não verticalizou? Vou voltar, hein, ó. Olha o molar. Ó. Ah, mas não verticalizou? Não. E eu sabia disso. E aí, o que você vai fazer? Simples pra caramba. Nesse caso, eu vou pegar esse caso, eu tenho duas formas, eu posso reescanear ele, ou eu posso pegar, quando estiver perto do final, recorto aqui, recorto aqui, recorto aqui, colo um bracket aqui, colo um tubo super hiper angulado aqui, e colo um tubo aqui, ó. E passo um fio, faz assim com um fio, ó. E aí verticaliza o dente para mim. Ah, mas você usa isso? Vai ter que usar. Você tem que entender que da mesma forma que você usa a alça para bracket, você vai usar a alça para alinhador, colar bracket com alinhador. São pequenos segmentos que são movimentos de baixa previsibilidade. Ah, mas e se eu pedir refinamento? Vai dar? Vai. Sem alinhadores depois vai, porque é um movimento de baixa previsibilidade. É um movimento que ele tem baixa eficiência. É eficaz? É. Uma hora vai, mas vai demorar muito tempo para acontecer. Então já imaginem colocar brackets ali. Eu boto bracket estético Morelli mesmo, ou da própria Ditec. A Ditec tem um bracket novo, até legalzinho de botar, que é um autoligado, é ótimo para usar aqui, ó. É autoligado, coloca ele aqui, aqui estético, passa o fiozinho, rapidinho tá no lugar para vocês. Tá legal? Então, o que falta para mim agora é isso aqui, esse recorte, devo fazer nas próximas semanas para ela já. Beleza? Alguma dúvida por enquanto, no caso 2? Tem, tá ali, tudo bem. Tem uma pergunta aqui, mas é do giro de canino. Quanto de giro de canino é possível corrigir com alinhador sem para ter chance de sucesso? Para que tenha chance. Máximo 25 graus. Vamos lá, o que é previsível com alinhador é no máximo 25 graus. Dá para entregar mais? Dá, mas tudo que passa disso começa a ficar imprevisível. Então, até 25 graus, o paciente usando direitinho, você consegue, contando que tem espaço no mesostal desse canino. Então, você clicar naquele dente, olha no final quanto ele está girando. 60 graus, esquece. Ele não vai girar nem com alinhador, vai ter que botar um bracket ali, ou binário de força. Memorize isso, 25 graus. Eu gosto de ver 15, tá? 15 graus, legal. 25 é o limite máximo que o alinhador vai te entregar se tudo funcionar perfeitamente bem, mas começa a ficar com o pé atrás. 25, 30 graus já é muita coisa pra gente, tá legal? Então 25 é um número legal de ter em mente que é possível de entregar com um set só ou com pouco refinamento. Passou disso, começa a pensar em refinamento longos ou que você vai usar auxiliar, botão para poder fazer o giro, binário de força, colar bracket, chamarrilho metálico. Eu normalmente recorto o primeiro pré, o canino e o lateral, colo o bracket neles e faço amarrilho metálico no canino ali para mim, para girar esse canino para mim. Eu uso muito pedacinhos de brackets para ver esses giros finais pra gente ali. Beleza? Pode tocar. O restante Tocar? é só elogio. Ah, que bom. Obrigado, pessoal. Último caso nosso é um paciente de mordida. Vamos lá, é um paciente que ele já usou aparelho.
ela veio para mim reclamando que ela tá com essas restrições gengivais aqui nela aparecendo e tal. Falei, olha, a sua oclusão é uma classe 1, né? Mas isso é uma maloclusão, porque eu tô vendo uma doença presente ali, essas abfrações não são normais de existirem. Então, é uma paciente que ela tem uma tendência à mordida aberta, ela não tem guia canina, a guia está lateral dela aqui, em premolares. Então, eu precisava, nesse caso, atender a queixa dela estética. A queixa dela estética era que ela tinha os dentes de trás para dentro, que ela achava a cadela fechada, que é o corredor bucal, eles não sabem falar isso, o corredor bucal dela estava ruim para ela. Os dentes tinham entortado um pouco, e ela tinha ido no dentista dela e tinha falado sobre a gengiva dela. Eu falei, olha só, é, você tem um problema oclusal realmente. O nosso tratamento vai ser a expansão posterior desses dentes. Eu posso expandir porque os dentes estão, de novo, a gente, ó, os dentes, os premolares estão lingualizados, bem lingualizados. Nesse caso, eu posso expandir. É claro que eu posso expandir. Quando eu olho a arcada dela superior, eu reparo que tem gengiva inserida na face vestibular. Eu posso expandir. Então, essa perda gengival aqui é por toque prematuro, isso é para a função. Eu tenho que melhorar essa condição dela de oclusal, distribuir melhor essas forças mastigatórias, dar as guias para ela e fechar essa mordida aberta que ela tem com alinhador. Tá legal? Então tá aqui o caso. Reparem que é uma paciente, quando você sorri, olha só, presta atenção nisso aqui. Primeira coisa, paciente vertical, né? Olha o texto facial dela aqui. Como é que é grande pra gente ali. Quando o paciente sorri, essa dica é legal, e você vê essa quantidade de gengiva nos posteriores, ó, automaticamente eu penso, se tiver uma tendência à mordida aberta, eu quero intrusão de posteriores. Tá falando para mim que precisa instruir posteriores e não instruir anteriores. E tem outro motivo, ela é vertical. Se ela é vertical e intru posteriores, eu melhoro essa relação do queixo com o ponto subnasal. Se tiver um giro do plano mandibular, que é difícil de ter, eu aproximo esse mento mais um pouquinho do meu subnasal, melhora o perfil dela, tá? Então, para mim, é melhor fazer intrusão de posteriores que extrusão de anteriores. Então, nesse caso, eu solicitei alinhar, nivelar, expandir, tudo direitinho e pedir intrusão de posteriores, tá legal? Então tá aqui, olha, bastante vertical a paciente, a pega bem bastante vertical, uma síntese super fina, tomar cuidado para não inclinar para vestibular demais dentes, trabalhar com cuidado porque a espessura dela aqui, ó, é muito pequena, eu não tenho muita base óssea para fazer, o periodonto já é ruim, então, a menor quantidade de movimento possível e sempre favorável ao crescimento. Ela é vertical, se eu intruir posteriores é melhor do que instruir anteriores e aumentar a exposição gengival dela, tá? Nada na panorâmica, não tem os terceiros molares. De novo, o sorriso gengival dela aqui para mim, ó, mostrando a gengiva no posterior, é um sinal clínico para mim de intrusão de posteriores, tá? E tá aqui o caso dela, reparem aí, ó, a expansão dos posteriores, ó. E no final, que a gente vai ver, ó, o jump. Quando você vê esse salto de mordida, esse jump de mordida, quer dizer que ele está simulando como vai ficar o seu caso depois que intruir posteriores. Eu sempre dou uma checada, ver se realmente não está tendo extrusão de anteriores. Eu não quero extrusão de anteriores. Então sempre dou uma olhada, tá? E sempre é interessante ver, quando eu preciso da intrusão de posteriores, eu coloco os oclusal pads. Então, quando você usa o oclusal pad, Pedro Paulo, quando eu preciso realmente da intrusão de posteriores. Esse é um caso que eu pedi zero extrusão anterior. Tudo que eu ganhei nesse caso foi com intrusão de posteriores. Então, eu pedi o oclusal pad, eu peço só no arco, ou só no inferior, ou só no superior. Eu costumo pedir só no inferior, porque não sei, eu peço no inferior, tá? Não tem explicação, pode ser só no superior, tanto faz. Não muda nada, a força é igual. Mas eu penso o seguinte, eu queria que o superior intruísse, eu acho mais fácil intruir o superior. Então, na minha cabeça, se eu boto o volume embaixo e dá o toque no de cima intrui. E esse volume talvez não dê contato com a oclusal do inferior, eu acho. Então, eu prefiro botar no inferior para forçar o toque na oclusal do superior e forçar o superior a intruir, que é um dente mais fácil de intruir do que inferior. Então, nesse caso que eu precisava dela, intrusão de posteriores. Por que o jump vem no final, Pedro Paulo? Porque a gente não sabe em que momento do tratamento que começa a intruir. Mas em cada estágio vai intruindo um pouquinho. Só que só vai mostrar para você no final. E não dá para saber se a quantidade que ele mostra no final é exatamente essa. Isso é baseado numa média. Alguns casos vai dar menos, outros mais. Pede refinamento. Você pede sobrecorreção de mordida aberta, Pedro Paulo, só no refinamento. Eu não peço agora. Por quê? Porque pode acontecer. Como aconteceu nesse caso. Ó, esse caso, ó, tá aqui, ó, pra vocês que nunca viu, olha, os pads ali na oclusal, tá? Ó, os pads na oclusal, o paciente vai mordendo, vai amassando com o tempo, tá? O paciente usando aí o alinhador. Repara o caso, para mim, se eu não me engano, esse caso teve 13 alinhadores, tá legal? Então, esse caso está com 13 alinhadores. Reparem que interessante. Linha média certinho. A mordida aprofundou para mim. Reparem que na foto inicial, deixa eu voltar rapidinho te ver aqui, ó, ó. Olha a inclinação que eu. Deixa eu apagar essa besteira que eu fiz aqui. Deixa eu apagar essa borracha. Olha a inclinação que eu tenho de presa. Olha os segundos molares posicionados. Olha o primeiro molar e os pré-molares em relação ao segundo molar. Olha a minha foto agora. Quantos alinhadores deram? 3 alinhadores, gente, ó. Após 3 alinhadores. Ó.
Olha que legal, a relação do segundo molar com os prédios, o segundo molar com os prédios, com o primeiro molar, esse corredor bucal mais bonito, o formato da arcada dela mais legal, só que ainda eu precisava de mais. Esse lateral faltou um pouquinho de torque, tá? E eu queria aprofundar um pouquinho mais a mordida dela ainda, tá bom? Então repara aqui o caso antes. Olha que legal o corredor bucal dela, tá pra gente. E a falha aqui no lateral. O lateral sempre é um bicho difícil pra gente, né? Ó. E agora? Agora eu vou no meu refinamento. Esse caso já está refinado, já finalizado. Vamos lá então. No meu refinamento que eu pedi, 7 alinhadores e pedi o jump de novo. Eu quero uma sobrecorreção com intrusão, tá? Pô, mas parece que o lateral não tá. Parece que não tá, mas tá. Tá, ó. Era muito pouquinha coisa. E não era torque, isso era lingualização, tá, gente? Não era torque, não. Então eu não pedi sobrecorreção porque eu acreditei que ia dar. É muito fácil de vir, é só girar um pouquinho aquele lateral. Então não deixei e pedi para ela usar de 10 em 10 dias, tá? Usou direitinho para mim, de 10 em 10 dias. A expansãozinha que faltava pra gente, que ela sempre quer um caso bem expandido, tá? Paulo, e se não ficar bom ainda? Peço um novo refinamento, gente, tá? Ó, o caso tampa direitinho. Aqui o caso inicial, pré-refinamento, tá? Ó, inicial, agora final. Ó, inicial, final, pra gente, ó, tá? A foto oclusal, reparem que lateralzinho pra mim dela já, legal. Deixa eu voltar pra você verem aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó, lateral mais pra fora, lateral mais pra fora. Reparem aqui agora no final pra mim, ó, o lateralzinho já bonitinho, ó, no lugar pra mim direitinho. Ah, mas eu tenho a impressão que ele tá um pouquinho pra fora. Eu tenho, mas o formato do dente dela não é favorável, tá vendo? Se olhar a foto lateral, ele tá bem direitinho, bem encaixado. Parece que não, porque ele tem essa pontinha aqui a mais que o outro lado, e tem os desgastes dentários pra gente. Então, se desgastar essa pontinha dela, ficaria perfeito. Eu vou fazer isso, ela tá feliz assim, eu vou deixar assim, vou encaminhar para um colega meu para aumentar, mas reparem como eu consegui aprofundar um pouco mais a mordida. Olha o encaixe posterior que eu tenho nela agora, que era só aquele canino alto, olha só que legal. Os caninos encaixados, a distância do canino superior para o canino inferior. Reparem que antes estava aberto aqui, ó. Olha como eu tinha esse canino aberto antes. Ó, o encaixe dentário direitinho para mim, as guias bonitinhos, encaixe posterior, tá? Ó, antes, intermediário e o final para mim, lateralzinho encaixadinho pra gente, bonitinho pra gente ali. Tá legal? Então reparem que é um caso que tudo que eu pensei aconteceu. Então, de novo, por que você não fez sobrecorreção, Pedro Paulo? Porque eu acredito no alinhador. Quando é torque, eu não acredito. Quando é rotação, eu não acredito. Tudo que envolve centro de resistência, eu faço sobrecorreção. E mordida profunda, sobrecorreção. Expansão eu só faço quando falha. Então, lá, torque, 1 grau por alinhador e sobrecorreção. Ó, de novo, conclusão. Torque, 1 grau por alinhador. Sobrecorreção no final, eu peço 5 alinhadores adicionais no final. Mordida profunda, 0,1 de intrusão no dente mais instruído, que é o incisivo, já vem com sobrecorreção. Então isso é importante entender. E a troca, de 10 em 10 dias. E na expansão? Na expansão eu não faço sobrecorreção no início, só quando é muito grande a mordida cruzada. E aí, se não funcionou, no refinamento eu faço sobrecorreção, mais um auxiliar, que vai ser um botão colado ou angel buttons. Beleza, pessoal? Basicamente é isso aí. Desculpa o atraso, a aula ficou meio longa um pouquinho, né, Thalita? Falei que ia ser curta, foi longa. Mas Pô, foi obrigado por vocês. ótima. Ai, que Muitas bom, que bom, perguntas. que bom. Deixa eu interromper. Excelente, muitas dicas. Ai, obrigado, que vocês gostaram, gente. Eu sempre tento caprichar para trazer informação nova pra gente, Thalita, tá? Ó, estão perguntando da resina. Qual resina que você usa? Gostaram da cor da resina? Não é? Vou Muito falar e vai boa esgotar a mesmo. resina agora. Boa e barata. Essa é a forma da Ultradente, chama forma da Ultradente, tem que ser a cor incisal. Essa resina é linda, o paciente não consegue ver. Ela não é injetável, eu não gosto de injetável, dá muito excesso para mim. Eu não sei trabalhar com resina fluida, trabalho só com resina normal mesmo. E essa é a forma da Ultradente cor incisal, tá bom? Ela é maravilhosa essa resina, é sensacional. E Boa barata, mesmo. R$ 100, tá? Muito boa. Resistente, não desgasta, cola bem, né, Patrícia? É excelente, as vocês vão adorar, mas tem que ser a cor incisal, que ela fica linda, o paciente não consegue nem enxergar que tá usando, tá bom? Muito bom mesmo. Doutor, muito obrigada pela sua participação mais uma Obrigado a vez. vocês pelo carinho, É Thalita, sempre um sempre prazer. isso aí. E, gente, ó, daqui para frente as aulas sempre vão ser nessa constante, de cada vez mais aprofundadas um pouquinho. Então, quem não Uhum. viu as aulas antigas, volta lá, olha as aulas antigas, porque sempre que eu vou apresentar uma aula, eu vou sempre trazer informações cada vez mais profundas para vocês, para ter uma consistência de ensino para a gente aqui. Tá legal, Thalita? Sim, perfeito. Desse jeito a gente Obrigado. consegue falar do caso completo, né? Várias dicas, isso aí. Sim. Tá bom? Obrigada, viu? Obrigado a Obrigada, vocês, gente. pessoal, Bom pela descanso. presença. Qualquer coisa à disposição. Obrigado, Thalita. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, Um abraço. tchau. Boa Tá? noite. Boa noite. Tchau, tchau.